Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, diretamente dos estúdios do Rio de Janeiro, ao lado de Carolina Moran, e já no clima da cidade, né, Vera? Boa noite. Já no clima da cidade, Débora, boa noite para você, para os ouvintes, aqui me mexendo na cadeira para ser mais bem enquadrada na nossa câmera, agora acho que está centralizado. Estou aqui do lado de Carolina Moran. Boa noite, bem-vinda, Vera, boa noite. Acho que amanhã eu vou pra aí, viu? Acho que a passagem pra amanhã é capaz de estar mais barata do que a passagem pro dia do show da Shakira. Todo mundo no Rio, amiga, pode vir. Se bem que o show da Shakira, pelo que eu vi, tem devolução de passagem, talvez não esteja tão caro assim. Tem gente que se decepcionou e tem gente que tá vindo, né? Tem os fãs e os que queriam os outros. Enfim, acabei de ver o preço aqui, 1.200. A gente vai começar a negociar os espaços na casa da Carol aí pra acomodar os nossos ouvintes que estão querendo ir pro show da Shakira. Bora falar do assunto do dia, novas revelações do caso Master e que pesaram ainda mais o clima no STF. Samantha Klein traz as informações de Brasília. Débora, Vera, Carol, boa noite. Essa reunião que já tem mais de 2 horas, ocorrendo, portanto, no Supremo Tribunal Federal, para discutir essas menções que apareceram no celular de Daniel Worcaro ao ministro Dias Toffoli e que estão no relatório da Polícia Federal entregue na última segunda-feira para o presidente da Corte, Edson Fachin. Portanto, além de discutir essas menções, fala-se também numa saída para o ministro Dias Toffoli, ele que deverá aí se manifestar de alguma forma. Para o ministro Edson Fachin, que já fez, então, questionamentos diretos para Toffoli, ele disse não ver motivos para a sua suspeição, explicou que recebeu dividendos da Mariatti, aquela empresa de participações e sociedade anônima, que não tinha aí os seus sócios, então, divulgados, recebeu esses dividendos por conta do resort Itaiaiá, no Paraná, no estado do Paraná, e também disse em notas aí que foram publicadas pelo gabinete ontem à noite e hoje pela manhã, afirmando que a Polícia Federal, então, incorre em ilações e que não tem direito de pedir a suspeição do ministro por não fazer parte do processo. No entanto, segundo fontes da Polícia Federal, o caso não foi de pedir suspensão, mas sim de citar o artigo 33 da LOMAN, a Lei da Magistratura, que afirma quando se há indícios de crime relacionados a magistrados, neste caso, foi necessário, então, encaminhar o relatório ao presidente do STF. Por sua vez, o ministro Edson Fachin também encaminhou esse relatório da Polícia Federal para a Procuradoria-Geral da República, que primeiramente aí arquivou alguns pedidos de suspeição, mas vai reanalisar, portanto, essa solicitação e se manifestar a respeito deste caso. Ainda não há uma previsão de quando isso será feito. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. A Samantha vai continuar acompanhando, claro, essa reunião e traz daqui a pouquinho repercussão política desse caso. Agora, Vera, o ministro Dias Toffoli, ele segue despachando no caso do Master, dando a entender que não vai abandonar a relatoria, pelo menos não por vontade própria. O que pode ser feito para levá-lo a tomar essa decisão ou ainda, quem é que poderia afastá-lo? Débora, é inédita essa situação. Nunca, e aí cabe a expressão nunca antes na história do Supremo Tribunal Federal, o Supremo afastou algum ministro por incompatibilidade, por suspeição, por interesses ali privados ligados a algum caso, e isso nunca ocorreu. Não que nunca tenha havido nenhum caso suspeito, etc., mas sempre o corporativismo falou mais alto a ponto de não se chegar nem a debater o assunto como se está fazendo hoje. Então, essa reunião que está acontecendo agora, que reúne presencialmente ali 8 ministros e 2 remotamente, né? O ministro André Mendonça e o ministro Luiz Fux estão participando por meio remoto, isso já em si já é algo inédito na história do Supremo. Então, daí a imaginar
que se ele se mantiver na sua disposição de ficar irredutível à frente do caso, como me disseram que ele está, mesmo depois das novas revelações, se algo for feito, terá sido inédito. Já não é usual a Polícia Federal fazer o que fez, né? Proceder da maneira que procedeu. Então, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, foi juntamente com delegados que atuam no caso para uma audiência com o ministro Edson Fachin, munido de 200 páginas de documentos, em que relata conversas entre Toffoli e Daniel Vorcaro encontradas no celular de Vorcaro e outros indícios de ligações dele com o caso Master que mostram a incompatibilidade, a suspeição dele permanecer à frente do caso. Com isso, a gente ficou sabendo algo que o ministro não tinha revelado até aqui, que ele é sócio da empresa que ele atribuía aos seus familiares e que era, por sua vez, sócio em 2 empreendimentos no Paraná, dois resorts que foram vendidos para alguns fundos de investimentos, entre eles um ligado ao Banco Master, comandado por um cunhado do Daniel Vorcaro. Então, são muitas implicações. A Folha de São Paulo chegou a publicar que o ministro recebeu na sua conta repasses dessa empresa, e aí na nota dele ele nega que tenha recebido qualquer repasse do Banco Master, mas essa triangulação existe, então é preciso saber se ele recebeu algum repasse da empresa, que por sua vez foi vendida para um fundo que tem o Banco Master como um dos seus participantes. E o ministro nega que tenha amizade, e aí ele diz, quanto mais amizade íntima com o Vorcaro. Mas, a depender do que há nessas mensagens, e consta que existem várias conversas de cunho pessoal, inclusive convite para eventos sociais, ele terá mentido numa nota pública divulgada depois do agravamento do caso. Então, são muitas camadas que tornam difícil a gente prever os desdobramentos daqui para frente. Ô Vera, e qual é o clima na reunião para tratar desse caso? Certamente não é dos melhores entre os próprios ministros do Supremo, porque essa conduta do Toffoli acaba lançando uma desconfiança e uma mácula sobre o tribunal como um todo, né? Exato, Carol. A mácula é institucional, não é só pessoal. E o ministro omitiu dos pares esses dados que estão vindo à tona agora. E levou a que muitos deles se expusessem defendendo-no publicamente. E aí, diante das novas revelações, ele fica exposto, o tribunal fica exposto, e quem defendeu que ele continuasse, que ele estava acima de qualquer suspeita, também fica exposto. Então, o clima é de enorme constrangimento, eu diria que quase consternação. Eles mesmos não se veem nesse papel de tendo de instar um dos seus colegas a deixar o cargo, ou a deixar o caso, ou até o cargo, né, se aposentar, como está se prevendo. Então, é uma reunião na qual todo mundo fica meio pisando em ovos e que é dificultada imensamente pela insistência dele de que não tem nada errado e que ele deve permanecer à frente do caso. E pela ausência de um precedente de como agir numa situação dessa, fica todo mundo meio sem saber o que falar, o que dizer. Então, eu não tenho informações da reunião em si, que ela ainda está acontecendo. Mas de pouco antes dela começar, era esse o clima que eu estou te relatando. Bom, não deixa de ser um teste de fogo, né, para o ministro Edson Fachin à frente da presidência do tribunal. Agora, quem ainda não apareceu, Vera, foi o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Esse silêncio pode, de alguma forma, também desgastar o Ministério Público? Eu acho que esse desgaste também já existe, Débora. Se a gente pensar que Paulo Gonet tem sido muito duro em outros casos, né? É diferente do Augusto Aras, o seu antecessor, que era ausente em quase todos os casos. O Gonet vinha sendo muito duro em quase todos os casos até aqui, e nesse caso ele, por 2 vezes, já se manifestou que não via qualquer impedimento do ministro de prosseguir na relatoria desse caso. Agora, diante dos novos fatos, ele ainda não se manifestou. Então, precisou a Polícia Federal tomar a frente institucionalmente, alegando ali o impedimento do ministro. Atribuição essa que normalmente é do Ministério Público. A Polícia Federal investiga. Ela não tem esse tipo de iniciativa normalmente.
Então, isso já se deve muito a uma omissão da PGR nesse caso. Vamos ver como o Procurador-Geral vai proceder agora diante das novas evidências. Ele não está participando da reunião, mas ele já deve ter recebido, assim como o Edson Fachin recebeu, a íntegra desses novos achados da PF. Você veja a gravidade de um detalhe. Esse Toffoli não é só que ele está irredutível em permanecer, ele também está despachando no caso. E ele pediu a íntegra de tudo que foi encontrado pela PF no celular do Vorcaro. Aí você fica naquela dúvida, olha o grau de gravidade do negócio. Você fica na dúvida se ele está pedindo acesso a tudo para poder saber o que tem e preventivamente preparar alguma explicação. Então, isso já é o atestado cabal de que ele não tem condições de permanecer à frente do caso. Se quando você duvida da lisura e das intenções da decisão de um relator, no caso que ele relata, isso já mostra que ele não tem condições formais de permanecer à frente desse caso. Agora, Vera, você citou a possibilidade, inclusive, do Toffoli se aposentar prematuramente. Isso está realmente no horizonte? Muita gente fala nisso nos meios políticos, nos meios jurídicos e também ali no entorno do Supremo. Mas, de novo, algo que ele não está admitindo publicamente, algo que seria bastante grave e, de novo, inédito. Um ministro ali em plena idade, muito longe da idade de aposentadoria, deixar o tribunal por razões de suspeição. Isso macularia muito a biografia do ministro e colocaria de novo um desgaste enorme para o Supremo. Mas, a depender do desenrolar desse caso, se virar uma avalanche com bola de neve descendo, talvez não reste outra solução. E lembrando, essa possibilidade foi aventada lá atrás, ainda mesmo antes dessas revelações, por interlocutores que estiveram com o presidente Lula, que foi quem nomeou o Toffoli para o Supremo Tribunal Federal, que disseram que ele chegou a aconselhar o ministro a tomar essa atitude. Então, a gente pode estar aí diante só de uma pontinha de um iceberg que ainda vai aparecer. A gente vai ter a Samantha Klein de volta com a repercussão política? Sim. Já está por aí, Samantha? Conta pra gente como é que está a repercussão política desse caso todo. Carol, olha, a repercussão bastante grande no Congresso Nacional, alguns senadores se mobilizando. O senador Alessandro Vieira, que é do MDB e também relator da CPI do crime organizado, ele protocolou hoje na PGR uma representação pedindo a suspeição do ministro Dias Toffoli, mas ele foi além, ele também pediu investigação por parte da PGR, né, solicitar essa investigação específica sobre os pagamentos realizados à empresa Maridit Participações e possíveis crimes de corrupção passiva, prevaricação e obstrução da justiça. Quem também reforçou um pedido de suspeição do ministro Dias Toffoli foi o líder do Novo, o senador Eduardo Girão. Lembrando que no início de janeiro ele já tinha encaminhado para o procurador-geral Paulo Gonet esse pedido de suspeição, trouxe ali vários fatos, elencou ali ações controversas do ministro em relação ao caso Master no Supremo. E aí o que ele fez? Ele fez um aditamento no final de janeiro e fez um segundo aditamento. Na prática, seria um reforço desse pedido, porque Paulo Gonet arquivou outras solicitações, mas esta não foi arquivada. Ela permanece sem uma resposta na PGR. Portanto, essas duas manifestações. E outro ponto muito relevante é que no dia 24 de fevereiro, logo depois do Carnaval, a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que tem aí o presidente Renan Calheiros, que está envolvido aí num grupo, né, de fiscalização desse caso Master no Congresso Nacional. Então, a gente vai ter esse
depoimento de Daniel Vorcaro, falei com os advogados dele, o advogado Roberto Podival disse o seguinte: não tem motivo para ele não comparecer, e disse que eles foram procurados, portanto, para fazer esses esclarecimentos. Perguntei se haverá algum pedido no Supremo para que ele não fale, ele disse que é muito cedo e perderia a graça se ele já me contasse. E na quinta-feira, dia 26, Vorcaro também deve prestar depoimento na CPMI do INSS. Com vocês. Obrigada, Samantha. É um caso, né, Vera, que abre um flanco para quem critica o Supremo Tribunal Federal e estava esperando uma brecha para voltar com essa pauta de impeachment de ministros. A gente sabe que o Supremo teve um papel fundamental na defesa da democracia e esse caso não tem nada a ver com esse assunto, mas acaba abrindo essa brecha, esse flanco, né? Acaba abrindo essa brecha, esse flanco e não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a narrativa que vai ser feita, que pode, inclusive, aumentar uma já enorme impopularidade que existe na sociedade em relação ao Supremo Tribunal Federal olha, a última instância para julgar muitos políticos, muitas autoridades, é essa que na hora de analisar coisas relativas aos seus, se cala, protege, passa a mão na cabeça, se fecha para o controle externo, etc, etc. Então, é um flanco enorme, um desgaste muito grande e os políticos, especialmente da direita e da extrema-direita, vão aproveitar isso para surfar nessa pauta de impeachment, para voltar a artilharia contra o Supremo e desacreditar todo o trabalho que o Judiciário fez até aqui. Vera, e no Congresso, o clima de aumentar a pressão, com esse clima, é possível que aumente a pressão pela CPI do Master? Retoricamente vai aumentar, Débora, e quem não tem muito a perder, aqueles livre atiradores que gostam de holofotes e que veem na possibilidade de uma CPI a chance de ficar direto na mídia e assim, inclusive, chegar mais fortes à eleição, vão intensificar essa pressão. Mas, na cúpula das duas casas, o clima não é bem esse. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso, tem um aliado aí muito envolvido nas investigações do Master, pelas transações do Master lá no estado do Amapá. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, fazia parte de um seleto grupo de deputados que, por muitos e muitos anos, durante muitos eventos, frequentou o círculo ali próximo do Daniel Vorcaro. Então, não é simples para essas pessoas atirarem o Daniel Vorcaro aos leões, mesmo que eles não sejam ali ligados a Toffoli, não seja para proteger o Supremo, mas para proteger interesses próprios, porque é isso, Vorcaro era esse polvo cujos tentáculos se abriam para os diversos poderes e diversos lados do cenário aí, do cenário político-ideológico. Então, não dá para dizer, vamos fazer uma CPI do Master porque vai atingir o meu inimigo. Provavelmente vai atingir o seu inimigo e muitos dos seus aliados. Então, não é um cálculo simples de se fazer, embora a pregação nas redes sociais, na tribuna, em favor da CPI, vá crescer diante dessas novas revelações. Tem uma apuração aqui do Globo, gente, antes de ir para o intervalo, sobre o que o Lula está dizendo aos interlocutores, que ele disse aliados que a permanência do Toffoli na relatoria está se tornando insustentável. Disse nas últimas horas que ninguém está blindado de ser investigado, nem ministro do Supremo, falando aí do caso do Toffoli. Única posição, acho que possível, né? O governo está tentando ao máximo também se desvencilhar dessa treta toda, né, Vera? Exatamente, o governo está quieto, não está se manifestando. O Lula foi tragado para esse caso na semana passada e retrasada, quando veio à tona o fato de que ele recebeu o Daniel Vorcaro fora da agenda. Então ele não quer ter mais desgaste com esse caso. Também recebeu o Toffoli, aconselhou o Toffoli, conversou com ele a esse respeito, mas agora a ordem é tentar ao máximo permanecer ao largo dessa discussão, dizendo que é uma discussão
que diz respeito única e exclusivamente ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal, que não tem nada a ver com o governo. Não sei se vai ser possível manter essa blindagem intacta por muito tempo, mas essa é a determinação no Palácio do Planalto. Vera, antes da gente ir para o intervalo, pedir a autorização do Ender aqui para a gente atrasar um pouquinho, porque os nossos ouvintes estão falando muito sobre isso. É o tema que está dominando aqui o nosso WhatsApp. E é isso, a sensação é de parcialidade, de que o judiciário blinda os poderosos e de autoblindagem do ministro Dias Toffoli. Aí eu separei aqui dois questionamentos de ouvinte. O Eliezer pergunta se Toffoli foi indicado ou sorteado para atuar nesse caso e que diferença faria isso, né? E o Kleber diz que se isso pode terminar numa gigante pizza, porque tá todo mundo quieto, todo mundo calado diante, inclusive, da situação inédita como você já trouxe. Bom, pizza geral eu não acredito que vai haver, porque o fato de ter chegado até aqui já mostra que a Polícia Federal está avançada nas investigações. O Banco Central já impediu a venda do Master para o BRB, então já teve consequências, né? Daniel Vorcaro chegou a ser preso, saiu com medidas cautelares substitutivas ali à prisão, então o banco foi liquidado, não tem como a gente falar em pizza total, porque consequências já houve. Agora resta saber se vai haver consequências para todos os lados, e consequências para o judiciário é sempre mais difícil de acontecer. O ministro Dias Toffoli foi sorteado para atuar nesse caso. Em novembro de 2025, ele foi designado por sorteio para supervisionar investigações que ainda estavam acontecendo na tal Operação Compliance Zero, que apurava a tentativa de venda do Master, sua liquidação, etc, etc. Então, esclarecendo ao nosso ouvinte, foi por sorteio. Então vamos ao intervalo, você fica com notícias da sua região e daqui a pouquinho tem mais Viva Voz. Viva a Voz de volta. Temos informações com Bruna Barbosa em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas se reuniu com ministros do STF. A Bruna nos conta quais foram os assuntos tratados. Oi, Bruna, boa noite. Oi, Débora, boa noite para você, para a Carol e para a Vera. Bom, gente, da mesma forma que aquela visita a Jair Bolsonaro na Papudinha não foi uma visita só para visitar um amigo, eles falaram de política, falaram dos rumos da eleição, essa visita de ontem para 4 ministros do Supremo não ia ser só para falar de renegociação de dívidas aqui em São Paulo. O governador esteve com Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes e confirmou hoje que sim, falaram sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pauta principal, de fato, até era o PROPAG, né, que é o Programa de Renegociações de Dívidas com a União, mas a gente já tinha falado aqui ao longo da programação que o tema prisão domiciliar dificilmente ficaria de fora das conversas. O governador disse que sempre que tem oportunidade leva o assunto aos magistrados porque considera a dignidade do ex-presidente, diz que isso está em jogo e desde a transferência de Bolsonaro para o regime fechado, tanto Tarcísio quanto a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tem defendido essa concessão e ele tem atuado bastante nessas conversas com ministros. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, ele só aproveitou essa oportunidade de estar fisicamente ali frente a frente com os ministros. O governador afirmou que entende o pedido como plenamente viável, citou precedentes e tem defendido que Bolsonaro precisa de melhores condições de assistência à saúde. A gente tem o trechinho. Obviamente, quando a gente tem oportunidade, a gente sempre leva a questão humanitária. Vocês sabem, conhecem a minha posição. A minha posição nesse caso é uma posição também técnica, porque eu entendo que o presidente não tem saúde para estar no regime fechado, ele precisa estar com a sua família para ter a melhor assistência possível. Acho que a gente tem que ter muita consideração com os ex-presidentes da República. É uma coisa que o Brasil precisa aprender, na minha opinião. E, enfim, a gente sempre leva os argumentos, sempre vai trabalhar para que ele possa voltar para o seu lar, voltar para sua casa e ter o máximo de dignidade possível.
Bom, Tarcísio também confirmou que na semana que vem vai ter um encontro com o senador Flávio Bolsonaro no próprio Palácio dos Bandeirantes, reunião que deve acontecer depois do Carnaval, provavelmente na quinta-feira, e vai contar também com a presença do senador Rogério Marinho, que é o coordenador de campanha do Flávio. Segundo Tarcísio, a ideia é alinhar estratégias políticas e discutir os próximos passos da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro. E para fechar, ontem a gente falou aqui que o Flávio Bolsonaro participou de um evento promovido por um banco de investimentos. Ali falou que esperava contar com apoio, com palanque de Tarcísio como forma de retribuição ao que Bolsonaro fez em 2022 pelo governador de São Paulo. Tarcísio nem precisou ser questionado sobre o assunto. De cara, quando começou a falar sobre o tema, reforçou, aproveitou ali a oportunidade para falar mais uma vez que estarão juntos e que estarão unidos, dando, portanto, isso que a direita tem tanto cobrado, né? Esses apoios explícitos, ainda que de uma forma menor. Vera, Débora e Carol. Muito obrigada pelas informações, Bruna Barbosa de São Paulo. Agora, Vera, essa atuação de Tarcísio de Freitas nos bastidores em favor de Jair Bolsonaro é só por uma questão humanitária? É a tal da gratidão que está sendo cobrada eternamente e que ele está exercendo de todas as maneiras que ele pode. O governador tem um bom trânsito com os ministros do Supremo, diferentemente da maioria dos outros bolsonaristas que queimaram ali as pontes e não conseguem esse acesso. Então, ele foi exercer esse lobby em favor do Bolsonaro. Chegou lá num momento que não é muito propício para isso, porque o Supremo está às voltas com os seus próprios problemas, né? E essa não vai ser a prioridade, né? Não vamos discutir isso agora. Também não acredito que um pedido do governador vá mudar a convicção do ministro Alexandre de Moraes, que tem reiterado que Bolsonaro está em condições de saúde de permanecer na Papudim e está sendo assistido de forma conveniente para que não fique ali com algum problema ou com alguma condição de saúde agravada. Então, não vejo mudança num horizonte próximo. Nesse caso, o que eu vejo é alguém que fez todos os gestos possíveis nas últimas semanas para deixar claro que não será candidato e que tem essa devoção por Bolsonaro preservada. Portanto, é estranho que isso continue sendo cobrado, né, todo dia e toda hora. Ontem, quando o senador Flávio Bolsonaro falou a respeito de estar no palanque do Tarcísio ou não, ele não em nenhum momento defendeu, é o melhor governador, o governador é ótimo. Não, em retribuição ao que Bolsonaro fez por ele em 2022. Então, é uma fatura que é cobrada com juros, correção monetária e diariamente do governador Tarcísio essa do apoio. E agora isso vai ser revertido na pressão por gente do PL na chapa, para que o Tarcísio se filie ao PL, para que a vice vá para o PL. Vamos ver o quanto ele vai ter de autonomia para montar sua própria chapa à reeleição, ou se essa cobrança de fatura vai implicar também em que ele entregue os anéis, os dedos e tudo mais nesse caso. Gente, a Samantha Klein está de volta com informação sobre uma reunião do presidente Lula com o Procurador-Geral da República. É isso, Samantha? Foi fora da agenda, Carol, Vera e Débora, justamente nesse momento em que o ministro Dias Toffoli está no foco da crise. Foi uma reunião a portas fechadas, fora da agenda do presidente Lula, no próprio Palácio do Planalto. Segundo pessoas próximas, o presidente fez aí uma defesa de investigações sérias com relação ao caso, mas ele também falou sobre a situação de bancos e bets, né? Claro que de forma transversal, citando aí o caso Master. E essa foi uma conversa, assim, justamente nesse momento, foi chamada ali logo depois da revelação feita aí desse relatório da Polícia Federal com relação às menções no celular de Vocaro ao ministro Dias Toffoli, e isso aí também nesse bojo em que vários pedidos estão aí na mão de Gonê para tratar da suspeição de Toffoli na relatoria do caso Master no STF. Com vocês. Obrigada, Samantha. E aí, Vera, Gonê indo encontrar o Lula no meio desse caos todo?
Pois é, bastante ali sintomático, né? Não que o Procurador-Geral da República deva alguma satisfação ao presidente, que é quem o designa e tudo mais, mas ele tem autonomia plena para proceder. Mas devem sim ter tratado do caso. Vamos aguardar aí alguma manifestação oficial e tentar apurar o que aconteceu nesse encontro. A gente faz mais um intervalo. Na volta tem Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Jornal o Globo em Brasília, para repercutir ainda a situação do ministro Dias Toffoli e do STF. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco. O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acesse a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Matheus Leite traz mais detalhes sobre uma operação contra uma quadrilha de roubo a banco, hein, Matheus? Isso, Débora, especificamente roubos a agências da Caixa Econômica Federal. Os agentes cumpriram mandados de prisão, de busca e apreensão e sequestro de bens e valores em Mauá e São Carlos, no interior de São Paulo, agentes da Polícia Federal. As investigações apontam que os suspeitos atuaram de forma estruturada e armada e foram responsáveis por diversos roubos e furtos qualificados. Em 2 desses casos investigados, os criminosos conseguiram roubar mais de 2 milhões de reais com uso de armas de fogo e rendição de funcionários das agências. O inquérito conta com apoio da área de segurança da Caixa Econômica Federal. Débora. Obrigada, Matheus. Olá, estamos de volta com o Viva Voz e já está na linha com a gente nesse dia bem tumultuado, o diretor da sucursal do Globo em Brasília, Thiago Bronzato. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, os ouvintes. Boa noite. Oi, Bronzato. Tiago, vocês que estão aí à frente das apurações, sua equipe, vocês entrevistaram o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, estão o dia inteiro em busca de bastidores desse caso. Eu queria ouvir de vocês se a avaliação de vocês é que o ministro se tornou insustentável, a situação dele se tornou insustentável para permanecer à frente do caso e por quê? Olha, Vera, esse caso do Banco Master, ele deixou de ser apenas uma investigação da maior fraude bancária do país e ele se tornou um verdadeiro chá de revelações e teste de estresse ali para o Supremo, né? Isso porque a Polícia Federal entregou ao presidente do STF, o ministro Edson Fachin, um documento que revela que o ministro Dias Toffoli foi mencionado em mensagens trocadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, né, e seu cunhado, o pastor Fabiano Zettel, né? E o que tinha nessas mensagens? Os diálogos que estão sob sigilo, né, apontam ali pagamentos de um fundo ligado ao cunhado do Vorcaro para uma empresa que tem como sócio o ministro Dias Toffoli. Até então, essa empresa ela era apresentada como sendo ligada a 2 irmãos de Toffoli. Ninguém sabia que o ministro era sócio. E aí, eis que numa nota divulgada pelo ministro, ele reconheceu ser sócia dessa empresa que recebeu um aporte de recursos de um fundo ligado ao cunhado do Daniel Vorcaro. Ou seja, o próprio ministro do Supremo foi beneficiado por recursos de um fundo de um investigado no caso Master, né? Mas essas surpresas não param por aí, né? O gabinete do ministro Toffoli diz que ele recebeu em 2021 dividendos pela venda de participação
da empresa dele num negócio no resort no Paraná, né? No entanto, como mostrou hoje a colunista Malu Gaspar, o relatório entregue pela Polícia Federal ao Fachin detalha um pouco ali os diálogos que revelam que os pagamentos teriam ocorrido, na verdade, no final de 2024, ou seja, 3 anos depois do período mencionado na nota pelo Toffoli, né? E não fosse o bastante, o ministro decidiu dobrar a aposta, né? Que foi uma outra surpresa, né? Ontem à noite ele tinha divulgado uma nota criticando o relatório da PF, chamando o documento de ilações, né? E hoje ele determinou que os investigadores deveriam enviar todo e qualquer material apreendido durante as investigações, nos celulares e nos computadores dos suspeitos, né? Ou seja, Toffoli, que agora está ali na mira de um relatório da PF, quer ter acesso a todo o arsenal que está em posse da Polícia Federal, né? Como se ele não quisesse ficar sozinho num barco que parece estar cada vez mais furado. E Bronzato, como é que está o clima no STF depois que o ministro Fachin abriu um processo para avaliar a suspeição de Dias Toffoli? Olha, tá uma torta de climão lá no Supremo, né? Assim, não tá dos melhores climas ali. Quando a gente fala ali com alguns ministros, né? Eles se mostram ali muito perplexos, né? Com a gravidade do relatório da Polícia Federal, né? E, ao mesmo tempo, eles também não querem incendiar mais o ambiente, né? Alguns dizem que, de fato, é muito grave, né, esse gesto da Polícia Federal, né, de apresentar essas mensagens que mencionam Toffoli, mas alguns também estão pregando cautela, justamente para não desgastar mais a imagem do Supremo, né? O presidente do Supremo, ele sempre foi cobrado ali nos bastidores para sair em defesa do Toffoli. E até um tempo atrás ele chegou a divulgar uma nota defendendo a condição do Toffoli de estar à frente do caso Master, né? Mas, com o passar do tempo, o Fachin foi vendo que isso estava desgastando a gestão dele, né? E ele passou, então, a fazer uma inflexão, deu algumas entrevistas, dizendo, inclusive, que ele não iria cruzar os braços e queria agir, doa quem doer, né? E aí, quando chegou o relatório da Polícia Federal para o Fachin, ele resolveu realmente descruzar os braços e agir. O que ele fez? Ele determinou uma abertura de uma arguição de suspeição, que é, na prática, um instrumento processual usado para questionar a parcialidade de um ministro em um determinado processo, né? Esse gesto do Fachin, ele foi visto de duas formas. Alguns ministros interpretaram como um cartão amarelo para o Toffoli, dando a opção de ele ser substituído antes que fosse expulso ali da relatoria do Master, né? Já outros ministros viram como uma forma de o Fachin contornar uma situação embaraçosa, né? E não mandar a Polícia Federal estará logo de cara uma investigação contra o Toffoli, né? O que geraria ali mais constrangimento para o Supremo. De um jeito ou de outro, uma coisa é fato, né? A situação do Toffoli entrou muito no modo vai ou racha, né? O ministro ele não quer deixar o caso do Master, ele tem dito a pessoas próximas que se ele deixar a relatoria sob pressão, isso pode abrir um precedente perigoso que mais tarde pode afetar inclusive outros membros do Supremo, né? Mas a situação do Toffoli tem se tornado cada vez mais difícil, né? Ele conta muito com o apoio de uma ala ali do Supremo que é liderada pelo decano da Corte, Gilmar Mendes, e também o ministro Alexandre de Moraes, né, seu colega, mas outra ala ali mais endereçada pelo ministro André Mendonça, Luiz Fux, Carmen Lustra, tem visto com muita preocupação o andar da carruagem no caso Master, né? Porque virou não mais o caso Master, mas sim o caso Toffoli, né? E para essa ala, o Toffoli deveria sim se afastar da relatoria do inquérito para evitar, inclusive, questionamentos à credibilidade do Supremo, né? E em meio a esse climão, os ministros então decidiram fazer uma espécie de DR hoje, depois da sessão, e estão reunidos nesse momento ali debatendo o caso Master, né? O Fachin disse que iria mostrar esse relatório da PF para os seus colegas e a partir dali eles iriam falar sobre como deveriam ser os próximos passos, né? Vamos aguardar aí o próximo capítulo dessa novela.
Pois é, eu ia te perguntar justamente sobre isso, Bronzato, próximos passos, e como é que a PGR deve se posicionar nesse caso? Sim, nos próximos passos, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele é uma peça fundamental, né, para o futuro do Toffoli à frente das investigações do Master, né? A legislação prevê que somente 2 pessoas podem pedir a suspeição de um ministro do STF, né? O próprio ministro, o que não vai acontecer no caso do Toffoli, ou a Procuradoria-Geral da República, né? Tem também uma terceira possibilidade, que é menos comum, de o presidente do STF matar no peito e falar, determina aqui a suspeição de um ministro. Isso geraria muito caos interno, então o Fachin está evitando tomar essa iniciativa unilateral. E tanto é o que o Fachin mandou o caso do Master para o Gonet avaliar. Depois de receber a resposta do Toffoli se defendendo diante das mensagens apontadas ali pela Polícia Federal, o Fachin pegou o caso e mandou para o Procurador-Geral para ver se ele via ali algum indício de suspeição do Toffoli ou mesmo de abertura de um inquérito, né? O fato é, assim, a situação do Gonet está cada vez mais complexa, né? Porque ele vem tentando controlar a pressão como ele pode, né? Nos últimos tempos ele tem recebido uma série de pedidos de parlamentares ali solicitando ali a declaração da suspeição do Toffoli, mas ele tem se esquivado, né? Já arquivou 3 casos, né? E hoje ele recebeu um novo caso pedido pelo senador Alessandro Vieira, né? Mas o Gonet tem dado sinais para as pessoas próximas que ele está chegando no limite, né? Vale lembrar que o Gonet ele chegou à PGR muito afiançado pela boa relação que ele sempre nutriu ali com os ministros do Supremo, especialmente com o Gilmar Mendes, né? E com o Alexandre de Moraes, que são os apoiadores do Toffoli ali nos bastidores, né? Mas tem um outro peso que conta ali para o Gonet, que é a opinião do presidente Lula, que o reconduziu para o cargo recentemente, né? Nessa quinta-feira, por acaso, o Gonet se reuniu com o Lula no Palácio do Planalto. E oficialmente o Planalto disse que a pauta era para tratar de outro assunto que não fosse Toffoli, né? Envolvendo bancos e bets. Mas, para um bom entendedor, está claro que bancos, nesse caso, pode ser interpretado como Banco Master, sim, né? E o Lula não tem escondido a sua insatisfação com o Toffoli, assim. O presidente tem dito a aliados que a permanência do Toffoli à frente do caso Master está se tornando sustentável porque está gerando uma crise maior que está dragando o Supremo para toda essa polêmica. Então, diante desse cenário, o Gonet ele tem que encontrar ali uma saída e tomar uma decisão sobre o futuro do Toffoli. É isso, obrigada, Thiago, por hoje. O Globo segue também com atualizações do caso, então convido vocês a acompanharem a cobertura pelo site do jornal. Até semana que vem, Thiago, bom carnaval para você. Obrigado, uma boa noite, até mais. Bom carnaval, até. Gente, rapidinho, antes de a gente encerrar aqui o Viva Voz, faltou um tema aqui pra gente comentar, que foi a decisão do TSE a respeito do enredo da escola de samba que vai homenagear o presidente Lula. O Igor Cardim conta pra nós aí resumidamente. Tá mantido o desfile, mas com vários recados, né, Igor? É isso, Carol. Em plenário, os ministros entenderam por unanimidade que não cabia ali essas 2 ações apresentadas pelos partidos Novo e Missão para impedir o desfile da Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear o presidente Lula. Como você disse, em plenário, os ministros deram vários sinais de alerta ali, principalmente para o presidente e também para o PT, sobre esse desfile. Os ministros disseram que a concessão de uma liminar contra o samba enredo e o desfile representaria censura prévia, já que os fatos ainda não ocorreram. Além disso, outros ministros disseram que essa decisão não representa uma autorização para abusos. A própria presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, disse que há ao menos um risco concreto e plausível de ocorrência de algum ilícito que será, com certeza, disse ela, objeto de atuação da Justiça Eleitoral, além de recados também para o risco de propaganda irregular e de abuso de poder político ou econômico, caso haja um pedido explícito de votos ou de uso indevido do evento. Carol. Obrigada, Igor. Tá bem claro o recado do TSE, né, Vera? De que pode ser uma casca de banana, né, esse desfile. Pode ser, a depender de quem desfilar, a depender de quem estiver ali na lateral, né, na Sapucaí ou nos camarotes.
e da maneira como isso for utilizado, e principalmente como for utilizado nas redes sociais, né? Do presidente, da presidência, do PT, dos demais apoiadores do Lula. Então, acho que todo mundo vai estar olhando e acho que, com certeza, vai ainda haver outros pedidos por parte da oposição envolvendo esse desfile. Eu acho que essa polêmica não acaba na quarta-feira de cinzas, Carol. Obrigada, Vera. Amanhã, sexta-feira, é dia de resumo da semana, diretamente do Rio de Janeiro. Beijo. Com certeza vai ter novidade também, não vai ser só o resumão. Então voltem, porque vai ser aqueles resumos com lead. Até amanhã, gente. Beijo, Vera. Tchau.